seja bem-vindo. E mais do que ouvir as minhas palavras ou as palavras de qualquer pessoa que suba aqui, concentre-se no seu coração. Ouça o que o Espírito Santo vai falar com você. O nosso Deus, Ele não é um Deus generalista. Ele não fala para multidões. O nosso Deus é um Deus individual. É um Pai individual que fala e trata cada peso dentro dos nossos corações. Deus conhece o tamanho do peso sobre os seus ombros. Ele sabe o que deu certo nessa semana e o que deu errado nessa semana. E Ele te trouxe aqui para trazer alívio e para fortalecer o seu coração de que nessa próxima semana que vai vir, você não está sozinho. Nós não precisamos viver sozinhos, queridos. Deus está conosco. Deus ainda continua investindo da vida dele nas nossas vidas. Para que você se sinta querido, amado, cuidado por Ele. O pior que pode acontecer nessa semana não é esse problema que você vem passando se complicar, sabia disso? O pior que pode acontecer nessa semana, querido, é você enfrentar qualquer problema, por pequenininho que seja, sem ter a certeza de que Deus está do seu lado. De que você não carrega os pesos sozinho na sua vida, mas que Ele está com você, te ajudando em todo momento. Então abra o seu coração. Deixar dentro dessa 1h30 que a gente fica aqui, o problema de fora tomar conta do seu coração, não vai trazer a solução que você precisa. Faça força para abrir um espaço dentro do seu coração para que Deus fale com você. E nesse pequeno espaço que você vai abrir no seu coração, querido, muito provavelmente vai estar a solução que você tem procurado com todas as suas forças e não tem encontrado. Porque o nosso Deus sabe exatamente aonde mexer, aonde tratar, para que um rio de águas vivas flua de dentro de nós. Deus vai falar com você assim como está falando. E eu tenho a plena certeza de que você vai poder sair daqui diferente da forma como você entrou. Não viva o cristianismo teórico. A gente desistiu de viver o cristianismo teórico há muito tempo. Viva o cristianismo prático, que faz sentido e que te dá a oportunidade de ser suportado por um Deus que te ama. Hoje, falando em um Deus que nos ama, seguindo a nossa proposta que Deus colocou no nosso coração para o tempo de reflexão, eu quero falar um pouquinho sobre restaurando a harmonia no nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Eu quero falar um pouquinho sobre como que a gente faz para restaurar a harmonia com o Pai. E essa ministração, ela vem de encontro para o nosso coração que se sente como filho. Porque Deus, Ele tem falado nas nossas vidas, Ele tem solidificado nos nossos corações que nós somos seus filhos. Nós não somos seus súditos. Nós não somos seus servos. Nós não somos seus empregados. Nós somos seus filhos. E quando a gente tem essa noção no nosso coração de que nós somos filhos de Deus e de um Deus amoroso, de um Deus que nos aceita da forma como nós somos, de um Deus que está sempre disposto a nos ajudar, a nos apoiar, a gente começa então a viver uma vida diferente. E essa vida diferente, nova, ela é vivida dentro do reino de Deus. E para a gente viver essa vida nova e diferente, a gente tem que aprender aquilo que a palavra de Deus fala. Para a gente conseguir abandonar aquilo que foi colocado no nosso coração, na nossa mente durante tanto tempo como cultura. E uma dessas coisas, querido, para que a gente tenha a oportunidade de se relacionar com esse Pai amoroso, com esse Pai que nos aceita como a gente tem que manter a harmonia no relacionamento com Ele. E quando eu falo em manter a harmonia com o Pai, é que a gente sabe que dentro de um relacionamento, os desentendimentos acontecem. Mas não é porque acontece um desentendimento dentro de um relacionamento
que você perdeu a sua posição de filho. Isso a gente pode ver no nosso dia a dia. Nós temos os nossos filhos, ou nós somos filhos, e vez por outra, a gente acaba se desentendendo com os nossos pais. Sim ou não? Acontece. A gente se desentende com ele. Mas isso não significa que a gente parou de ser filho. Porque mesmo que a gente tenha tido aquela briga, a pior briga do mundo com ele, se a gente pegar o DNA dele e o DNA nosso e fazer esse teste, a nossa paternidade vai estar lá. A paternidade dele sobre a nossa vida vai estar lá. Então, mesmo que a gente se desentenda com o nosso pai natural, com a nossa mãe natural, com os nossos filhos, a gente não perde a posição de filho de Deus. E isso tem que ficar muito bem assentado no nosso coração, querido. Para que a gente não perca em nenhum momento, seja qual momento a gente está passando, a nossa identidade de filho. Não é porque, por causa de alguma coisa ou de outra, o nosso relacionamento com Deus não vem sendo dos melhores, e a gente passa por muita fase nessa vida, não é por causa disso que Ele nos abandonou como filhos. Não é por causa disso que Ele deixou a gente para trás. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente tem problema nesse relacionamento, mais Ele continua nos amando de uma forma profunda e verdadeira. E a primeira coisa que você tem que entender, tem que aceitar no seu coração é que você é filho. Que você é filho, querido, amado e aceito. Não como informação simplesmente, mas como um estilo de vida. Como aquilo que você é a partir de hoje. A partir do momento que você tem esse conhecimento, como você é verdadeiramente. E aí, dentro dessa proposta, você tem a oportunidade de hoje aprender como que você traz harmonia, como que você estabelece uma estabilidade nesse relacionamento entre você e Deus, seu Pai. Entre Deus e você. Eu quero convidar todos para a gente ler lá em Lucas, olha, capítulo 15. A gente vai ler do verso 11 ao verso 24. Lucas, capítulo 11, o verso 15 e do verso 11 ao verso 24. Você achou Lucas, capítulo 15, do 11 ao 24? É a parábola do filho pródigo. Diz assim a palavra de Deus. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar os porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu. De novo, estava perdido e foi achado. Amém, querido? Até aqui. Esse filho, que ele resolve pegar a parte dele, da fazenda, dos bens que ele tinha como herdade do seu pai, e ele vai viver uma vida, em algumas versões escrito dissoluta, uma vida cheia de pecado, uma vida da forma que ele quer viver,
E ele vai para longe do seu pai. E ele destrói todas as coisas que o seu pai havia ensinado. Ele subverte todos os princípios, valores que o seu pai tinha ensinado. Ele vai para longe do pai. Mas lá onde ele está, ainda assim, ele continuava sendo filho dessa pessoa que esperava ele todos os dias à sua volta. Isso quer dizer, querido, que independente daquilo que a gente tenha feito, independente do quanto, em algum momento da minha vida, eu me afasto de Deus, eu paro de frequentar alguma igreja, eu paro de ler a palavra de Deus, eu paro de orar, em algum momento onde algum pecado que eu cometi, isso me faz me afastar de Deus, isso significa que no local onde eu estou, eu continuo sendo filho dele. Isso nunca pode ser questionado no nosso coração. Porque quando o diabo consegue questionar a nossa identidade de filho, a gente então começa a abrir mão de tudo aquilo que Deus fez pelas nossas vidas e viver dentro do reino de Deus, mas com uma vida extremamente miserável, uma vida de sofrimento, uma vida onde nada dá certo, uma vida onde as coisas não acontecem, não há mudança, não há transformação e, consequentemente, a gente fica prostrado. Não é assim que Deus tem para nossas vidas. Porque, ainda que a gente se afaste, nós continuamos como filho. O que tinha de errado entre aquele filho pródigo e o seu pai? Não era a identidade, porque os dois ainda eram família. O que estava de errado era a harmonia no relacionamento. Aquele filho resolveu viver a vida por si só. Aquele filho resolveu viver uma vida independente do pai. Ele deixou os princípios, ele deixou os valores, ele deixou a sua família naquela fazenda e ele quis independentemente viver a sua vida. E nós temos, querido, isso dentro de nós. Em diversos momentos, porque a própria palavra de Deus fala que todos pecaram, que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Em algum momento, a gente acaba se afastando do pai. E o perigo desse afastamento do pai é que o diabo, ele como ele é oportunista, ele vir lançar no nosso coração de que por eu estar afastado do pai, eu não sou mais filho. E isso é uma mentira que a gente precisa combater no nosso coração. Não é que eu sou mais filho, é a harmonia do meu relacionamento que está com problema. Nós não podemos aceitar a mentira em nenhum momento de que nós não somos mais filhos. E quando há algum desentendimento dentro de algum relacionamento que a gente vive, e os desentendimentos acontecem entre pai e filho, entre a esposa e o esposo, em qualquer relacionamento, uma hora ou outra vai acontecer um desentendimento. Naquele momento que acontece o desentendimento, a gente passa a começar a criar alguns cenários dentro da nossa mente em relação ao outro, e normalmente esses cenários eles são negativos. Quando eu me desentendo com alguém, a primeira coisa que acontece é eu cortar a comunicação com o outro. Eu me desentendi com ele, não quero mais conversar com essa pessoa. E quando eu não me comunico com a outra pessoa, eu começo então a criar um monte de cenário que não tem nada a ver com a realidade, mas eu crio, e normalmente um cenário negativo. Eu me desentendo com alguém, aí eu vejo esse alguém conversando com uma outra pessoa, e imediatamente eu penso, está falando mal de mim. Isso é o que a gente faz. Eu me desentendo com o meu cônjuge, por exemplo, e aí eu chego em casa, e a hora que eu vou entrar em casa, ele está lá com o sapato dele na porta. Eu crio o seguinte cenário, colocou aqui para me derrubar, olha, porque eu me desentendi. E o cenário que eu começo a criar é um cenário negativo. Quando se o meu coração estivesse completamente em harmonia com o outro, eu poderia pensar diferente. Eu acho que ele estava querendo correr para o banheiro às pressas e deixou o sapato aqui na porta. Deixa eu pegar para tirar. A forma de encarar é diferente. Mas por quê? Porque ora eu estou em harmonia com essa pessoa e ora eu me desentendi. Com Deus acontece a mesma coisa. Quando nós nos desentendemos com Deus por um afastamento, por um pecado, e entendendo que a quebra dessa harmonia acontece sempre do nosso lado,
Porque a própria palavra de Deus fala que Deus ele é imutável, ele é perfeito, ele não muda, ele não erra, ele não mente. Então acontece do nosso lado, quando a gente sofre esse desentendimento que nós provocamos, a gente então começa também a criar cenários negativos em relação a Deus, o nosso Pai, dentro da nossa mente. Quando eu estou em harmonia com o Pai, quando o meu relacionamento com o Pai ele está estável, eu enfrento as adversidades da vida, eu sofro por aquilo que a vida lança sobre mim, mas eu não abro mão da minha identidade. Eu passo por aquilo, mas mesmo sofrendo em algum momento da minha vida, eu sei que Deus continua me amando. E que tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando o meu relacionamento ele está em desarmonia, eu sofro um desentendimento com o Pai, quando eu enfrento alguma adversidade que não muda, eu começo a questionar, será que Deus está vendo o que eu estou passando? Por que Ele não muda esse cenário que eu estou passando? Será que Ele não tem poder para mudar esse problema dentro da minha família? Será que Ele não tem poder? Será que Ele não está vendo o que está acontecendo dentro do meu emprego? Como que eu estou sendo tratado mal? Será que Ele não está vendo que a minha empresa não está prosperando? Cadê esse Deus que eu vou todos os domingos pela manhã ouvir, eu vou no PG, eu ouço, e cadê Ele? Sabe o que está acontecendo? Não é Deus nos punindo por alguma coisa, como algumas pessoas falam lá fora. Deus nunca vai te punir por nada. O propósito dele sempre é em amor. Mas o que está acontecendo, querido, é que em algum momento da minha vida, eu quebrei a harmonia no meu relacionamento com o meu Pai. E imediatamente, a minha mente começa a produzir, então, cenários negativos em relação a Ele. Quando eu estou em harmonia com Deus, todas as coisas que falam em relação a Deus, eu tenho vontade de consumir aquilo. Eu tenho vontade de ouvir um louvor, porque ficar ouvindo rádio CBN, eu ficar ouvindo qualquer outra rádio de notícia, de música, já não me interessa mais. Eu quero ouvir coisas que falem sobre Deus. Quando eu estou em harmonia com Deus, quando eu pego a sua palavra para ler, aquela palavra, ela parece que ela salta como vida para dentro de mim. Quando eu estou em harmonia com Deus, fazer uma oração não é um peso, mas é uma forma de eu me comunicar com um Pai que me ama. Agora, quando essa harmonia é quebrada, eu já não tenho mais vontade de fazer as coisas que vêm de Deus. Eu não tenho mais vontade de conhecê-lo mais profundamente. E é o que acontece quando a gente quebra algum vínculo, quando a gente se desentende com a outra pessoa. A gente começa a tentar se proteger através da nossa razão. A gente fica lá dentro daquele orgulho que ele me feriu, que não era dessa forma que era para ser feito. E a gente vai tentando se proteger, mas com base na minha razão e no meu orgulho. E tudo aquilo que interessa o outro, para mim, para de interessar. Então eu não quero mais estar próximo. Eu não quero mais participar das atividades que ele participa. Eu não quero falar sobre os assuntos que interessam para o outro. Porque a gente se desentendeu. E com Deus acontece a mesma coisa. Quando a gente, por algum motivo, se desentende com Ele, querido, a gente começa a perder a vontade de fazer aquilo que Ele gosta, que Ele ama. A gente perde, por exemplo, a vontade de ir na igreja. A gente perde a vontade de estar junto com os irmãos. A gente perde a vontade de sentar à mesa para se alimentar da sua palavra. A gente passa a semana e a palavra de Deus passa a não ser tão importante quanto o meu lazer, quanto o meu trabalho, quanto o meu estudo, quanto qualquer outra coisa. Eu até olho a Bíblia, eu sinto aquela culpa, eu não estou lendo a Bíblia, mas eu deixo aquilo para lá e vou seguir a minha vida. Ou então eu, por ser um religioso, ainda abro a Bíblia e vou ler. Só que eu leio e não entendo nada. Não consigo entender nada que está escrito aqui. O problema não está em Deus. O problema não está na tua identidade. Você é filho. O problema está na desarmonia, no desentendimento. Orar então parece ser uma repetição de palavras vagas. Orar parece que eu estou falando com ninguém. Que eu estou lançando palavras ao ar. E eu acabo aquela oração, eu levanto, vou embora, continuo a minha vida e aquilo não faz sentido para mim.
Por quê? Eu deixei de ser filho? Não, querido. Jamais. O que aconteceu é que eu me desentendi em algum momento com o pai. E essa harmonia que antes eu tinha, essa vontade de estar próximo do pai, ela foi quebrada. Aconteceu justamente isso com esse filho. Não foi de uma hora para outra que esse filho falou assim: pai, eu não quero mais viver com você, me dá parte da fazenda que me pertence que eu vou embora. Isso começou com uma desarmonia lá atrás. Assim como na nossa vida, poucas coisas acontecem de uma hora para outra. Principalmente em relacionamento. Em relacionamento, quando a pessoa chega e ele quer se separar da outra, ela não quer mais conviver junto, aquilo não acontece de uma hora para outra, não é um acidente. Aquilo são coisas que vão sendo cultivadas ao longo do caminho, que vão tomando conta do nosso coração, desentendimento atrás de desentendimento, atrás de desentendimento, aquilo vai nos ferindo, vai tomando uma proporção até que chega então o momento onde uma pessoa se desliga da outra. Com o nosso pai é a mesma coisa. São coisas que vão acontecendo no nosso coração e que em vez da gente ir diante dele para tratar, a gente deixa. A gente vai deixando. E aquilo que era uma pedrinha hoje, ela se transforma numa pedra um pouco maior amanhã. Ela vai tomando uma proporção cada dia maior, até que eu chego à conclusão. Sabe de uma coisa? Não preciso de igreja mais. Sabe de uma coisa? Não preciso mais ler. Sabe de uma coisa? Eu estou ouvindo o pastor falar, minha vida não muda. E aí, querido, para piorar a situação, todos nós sabemos que nós temos um inimigo, que ele é o pai da mentira. E a única função que ele tem na vida dele é mentir. Ele não faz outra coisa, porque a mentira faz parte do caráter de quem ele é. E ele começa então, nesse momento de fraqueza, a colocar dúvidas na sua identidade diante de Deus. Ele começa então a colocar dúvidas daquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Será que isso aqui é o propósito de Deus para a minha vida mesmo? Será que eu estar com essa pessoa aqui é o propósito de Deus na minha vida mesmo? Será que eu trabalhar aqui é o propósito dele na minha vida mesmo? Será que isso que está acontecendo na minha vida é o propósito? Ele começa a colocar dúvida em relação ao amor de Deus por você. Será que Deus me ama mesmo? Olha o sofrimento que eu estou enfrentando. Olha o mundo caindo sobre as minhas costas. Será que Deus me ama mesmo? E ele vai colocando essa dúvida, ele vai colocando mentira no nosso coração, querido. E muitas pessoas acabam de vez de abrir mão de uma vida com o Pai. E ainda como filhos, vivem como essa pessoa, procurando sempre a ajuda de fora e normalmente uma ajuda que ela é desconectada de Deus. Sempre te manda cuidar de porcos. Sempre te manda para o lugar pior do que você está. Sempre as soluções que nós geramos, que Deus não está presente, aquela solução que eu até acho que é a solução, vai me trazer um problema maior. É por isso que quando eu tenho um problema no meu relacionamento com o meu cônjuge, e eu começo a me afastar de Deus, o meu relacionamento não está em harmonia, eu falo com uma pessoa, e essa pessoa fala assim, não, quer saber de uma coisa? Larga mesmo. Você está cuidando de porcos. Quer saber de uma coisa? Não, tem muita gente por aí. Separa mesmo. Quando eu estou em desarmonia com Deus e um cliente ele chega e fala assim, o meu melhor cliente liga para mim e fala assim, olha Wagner, eu estou encerrando um contrato com você e aquele cliente é o que mantém a minha empresa, olha, estou encerrando um contrato com você, já chega uma outra pessoa, então aquilo entra de uma forma desesperada no meu coração, eu fico com medo daquilo e eu começo a pensar, droga, agora eu vou falir. Cadê Deus? Eu começo então, queridos, procurar ajuda em terceiros. Porque todos nós precisamos de algum momento receber algum tipo de ajuda. Mas quando essa ajuda não está linkada a Deus, é uma ajuda como essa pessoa deu para esse filho. Olha a ajuda que ele deu para o filho. Você está com fome? Vai cuidar dos meus porcos então. E lá cuidando dos porcos, ele tinha a vontade de comer aquilo que o porco comia. É o que o mundo tem para a gente. Mas lá naquele momento, ele parou de ser filho? Não. Mas a harmonia do relacionamento estava abalada. E o que aconteceu com esse filho? Que ele então fez o caminho de volta para novamente
restabelecer a harmonia com o pai. E no versículo número 24, a gente vê esse pai falando, esse filho estava morto e está vivo. Vamos dar uma festa para receber essa pessoa. Para receber o meu filho. O que aconteceu? Isso aconteceu a partir do versículo, querido, 17, que fala, caindo em si. Ele toma então uma decisão. E essa decisão não depende do pai, porque o pai estava muito longe dele. Essa decisão depende do coração dele. Tomar uma decisão de ver que o seu relacionamento está desalinhado com o pai, não tem a harmonia que ele tinha anteriormente, e tomar essa decisão de fazer o caminho de volta. E voltar para os braços do pai. Voltar não para ser filho, mas voltar para reativar, para ter novamente a ligação em harmonia com o pai. É ele que faz isso. E esse processo que esse filho fez, nós chamamos, a Bíblia chama de arrependimento. Jesus pregava o arrependimento. Ele falava, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Os discípulos pregavam esse arrependimento. Pedro, quando ele estava fazendo a primeira pregação, que mais de 3.000 almas se converteram, ele falou, arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus. Esse arrependimento, queridos, é justamente o momento onde eu vou cair dentro de mim, é aquela tomada de consciência de eu saber que eu estou sendo levado pelo mundo, eu estou sendo levado pelas mentiras do diabo, eu estou sendo enganado pelo meu próprio orgulho e eu estou me afastando de Deus. E entender que aquele cenário que eu estou construindo para a minha vida é um cenário mentiroso. É um cenário negativo. E Deus não tem nada contra mim. Mesmo que outras pessoas tenham me ferido. Deus continua me amando, Deus continua me investindo dele na minha vida. Então eu tomo a consciência de que eu preciso fazer o caminho de volta. Para mim, mais uma vez, restabelecer a harmonia com o Pai. E poder ter da sua presença na minha vida. Da sua presença prática. Da sua presença ativa, da sua presença que me ajuda a levantar pelas manhãs, da sua presença que me faz entrar no meu carro e colocar aquele louvor que toca o meu coração, e não é simplesmente uma coisa fria que está tocando, mas é Deus falando comigo. Essa harmonia que faz com que eu enfrente os meus desafios diários, crendo que mesmo que eu não esteja vendo solução, o Pai ainda está com o controle e o governo da minha vida nas suas mãos. Que nada saiu do controle do Pai. Essa harmonia que me faz sentir amado e querido diante de qualquer situação da vida. E que me faz ter paz aqui dentro, no lugar mais importante da minha vida. É o processo de arrependimento. Esse filho, ele se arrepende daquilo que ele fez. Ele toma consciência que ele fez algo de errado, que ele se afastou do pai. E perceba que ele se levanta, ele vai até o pai, ele confessa aquilo que ele falou, ele fala, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Ele confessa o que aconteceu e naquele momento ele é restaurado. Porque o nosso Pai Celestial jamais vai jogar pecado qualquer na nossa cara. O nosso Pai Celestial jamais vai dizer, eu te avisei, não te avisei? O nosso Pai Celestial jamais vai recusar um coração arrependido que se volta para Ele. E eu tenho a certeza que o Espírito Santo está entre nós hoje, querido. E se você em algum momento deixou essa harmonia tão maravilhosa com o Pai, por causa de qualquer coisa que aconteceu em sua vida, o Espírito Santo, que é Ele que nos convence, Ele vai mostrar para você justamente o que aconteceu. Onde que aconteceu essa quebra de harmonia entre você e o seu Pai Celestial. E Ele vai mostrar o caminho para você fazer de volta para os braços do Pai. Lá no lugar onde você sempre se sentiu seguro. No lugar onde você sempre se sentiu amado.
Porque você não foi feito filho para continuar andando sozinho nessa terra. Você não foi feito filho para continuar como vítima do diabo, como vítima de um mundo que nos odeia. Como vítima de um império que está preparado para destruir as nossas vidas. Para nos encher com preocupação quanto ao que vai ser com o nosso governo no ano que vem. Para nos encher de preocupação, como que eu vou pagar essa conta, deixar de pagar? Para nos encher de preocupação em relação ao nosso emprego, para nos encher de ódio em relação ao próximo. Esse é o império das trevas. Esse é o mundo que fica inundando os nossos corações, enquanto a minha harmonia com o Pai não é estabelecida, não é restaurada. E nessa manhã, Deus ele quer dar a oportunidade de você fazer esse caminho de volta aos braços dele. De você fazer esse caminho aonde essa harmonia vai levar você do lugar da onde você nunca deveria ter saído, que são os braços do nosso Pai Celestial. Andar com Deus não é ter uma religião. Andar com Deus não é simplesmente participar de uma igreja simples e puramente. Andar com Deus é viver uma harmonia, é viver o amor dele na prática. É dentro de um mundo que a cada dia destrói mais e mais o amor, é sentir-se amado, sentir-se aceito, sentir que jamais ele nos abandonaria. O arrependimento, queridos, é uma arma de todo cristão tem, para que ele volte para o Pai, para que a harmonia com o seu relacionamento seja desenvolvida novamente, seja restaurada novamente. O arrependimento é uma arma que todo cristão tem para combater o orgulho que vem junto com aquele padrão de comportamento que a gente aprendeu no passado. Aquele padrão de comportamento onde você tem que viver independente de Deus, onde você que tem que resolver todas as suas coisas sozinho, onde é você que tem que ter a solução para tudo aquilo que está acontecendo em sua vida, aonde só você tem a razão. O arrependimento, ele vem para combater esse orgulho dentro dos nossos corações. O arrependimento vem para que a gente, mais uma vez, possa se colocar em posição de humildade diante do Pai e reconhecer que tem problema que a gente não pode resolver sozinho. A gente precisa dele. Eu posso vir até aqui, mas daqui para frente, ele que tem que atuar para mim. O arrependimento vem para que aquele versículo que está escrito que Deus abate o soberbo, mas ele dá graça aos humildes, tenha sentido na nossa vida. O arrependimento é uma arma, querido, para você deitar a sua cabeça cansada no colo de um Pai que te ama e tirar você dessa correria louca que o mundo que o mundo está e te colocar na posição de descanso, de autoridade, que é justamente que nós estamos sentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais, para que a palavra de Deus faça sentido na nossa vida novamente. E para que a gente volte a ter vontade de nos relacionar com Deus. Comece a fazer uma reflexão sobre a sua vida. Você lembra quando era aquele momento em que você não via a hora de chegar o dia de domingo para você vir à reunião? Você lembra como era maravilhoso aquele momento onde você não via a hora de estar sozinho, para você fazer a sua oração diante de Deus e sentir que Ele invadia completamente aquele espaço onde você estava e o seu coração ficava extremamente feliz de estar conversando com o seu Pai e não cumprindo um rito que alguém te obrigou a fazer, tem que orar. Você lembra como que era aquele momento onde você pegava a palavra de Deus, você abria e ela não era simplesmente um livro de história, mas era o seu Pai falando com o seu coração? Você lembra disso? Isso é harmonia com Deus, querido. Isso é harmonia com o Espírito Santo. Isso é ter Ele, de fato, morando na nossa vida. Você lembra quando você não precisava enfrentar o problema sozinho? Que quando você recebia aquela ligação, a primeira pessoa que você falava era Deus. Eu preciso da tua ajuda aqui. Eu preciso da tua intervenção aqui. E você não precisava procurar a ajuda de outras pessoas, porque Deus, Ele abriu os caminhos que você precisava. Isso é estar em harmonia com o Pai. Nessa manhã,
eu quero convidar você. Se em algum momento você percebeu que, por causa de algum pecado, essa harmonia foi quebrada, eu quero convidar você nessa manhã, se o mundo colocou tantos compromissos naturais diante de você, compromisso profissional, compromisso com a família, compromisso com a escola, tantos compromissos, e a gente, por querer cumprir esses compromissos, a gente acabou se afastando do Pai, e a gente sente o nosso coração vazio desse amor e dessa proximidade. Hoje é o dia que Deus escreveu na sua história para te trazer de volta para Ele. Para te trazer de volta, para te dar um abraço, para colocar novamente o anel no seu dedo, para colocar uma roupa nova em você e para começar a festejar a sua volta aos braços dele. Se você vem passando semanas e semanas, querido, aonde o peso ele está muito grande sobre as suas costas, hoje é o dia de você voltar a carregar aquele fardo que é leve e aquele jugo que é suave, que é do nosso Jesus. Porque ele diz, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se o seu jugo está pesado demais, você ainda é filho. Mas veja como está a tua harmonia com o relacionamento com Deus. Não permita que o diabo se use como um oportunista, use dessa desarmonia no teu relacionamento com Deus para colocar mentiras na sua vida, para colocar mentiras no seu coração, para te levar por caminhos que não vêm de Deus, para te levar a tomar decisões que não vêm dele e que vai, na verdade, trazer mais problema para a sua vida no futuro. Todo filho se desentende com o seu pai em algum momento. Não há exceção. Eu tenho o Felipe de 6 anos, a Bela de 1 ano, e eu sei que todo filho, por menor que seja, em algum momento, se desentende com o seu pai. Ou por causa dos outros, ou por causa de alguma oração que não foi respondida, ou por causa de alguma coisa que você achava que tinha que acontecer de uma forma e aconteceu de outra. Por alguma coisa da vida, a gente acaba se afastando de um pai que nos ama, que cuida, que nos aceita, que nos quer sempre presente dentro da sua casa. E hoje, querido, você tem a oportunidade de fazer esse caminho de volta. Quero convidar você para ficar de pé nesse momento. Chamar o Bruno aqui para a gente louvar a Deus. E nesse momento, eu quero que você peça ao Espírito Santo para que Ele sonde o seu coração e que Ele mostre para você aonde foi o momento aonde essa harmonia foi quebrada, para que você volte lá, restaure a harmonia que você tinha com o Pai e você possa voltar a viver uma vida que Ele tem para você. E não uma vida que você precise construir sozinho. Você é filho. Não se afaste da fazenda do Pai. Não se afaste do reino dele. Esse filho pródigo sentiu na pele o que é deixar a casa do Pai e ir viver sozinho. Você não precisa passar por isso, querido. Você não precisa chegar ao ponto de ter vontade de se alimentar com o lixo que o mundo lança sobre a sua vida. Você pode hoje fazer o caminho de volta, se assentar na mesa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ter o alimento mais puro, maravilhoso que vem dele para o seu coração. Nessa diversidade, você não precisa passar por ela sozinho. Você pode passar sendo carregado por Deus. Você não precisa se sentir sozinho e abandonado, porque o nosso Pai Celestial continua te amando, independente daquilo que tem acontecido. E eu quero convidar você para você olhar para o seu coração. E Deus colocou alguns motivos pelos quais nós nos afastamos de Deus aqui no meu coração para mim compartilhar com você. E se eu estiver lendo aqui, você falar, poxa, é por causa disso que eu me afastei de Deus. Comece então a se arrepender disso, a confessar, Deus, eu me afastei de você por causa disso.
Foi por causa do que fizeram comigo naquele lugar. Eu me afastei de Deus, de você, por causa desse emprego novo. Eu estou 24 horas trabalhando e esqueci de você. E aí o Espírito Santo vai começar a fazer com que você faça esse caminho de volta. Alguns motivos pelo qual nós nos afastamos de Deus. Nós nos esquecemos de trazer Ele para as nossas decisões. E aí a gente vem há tanto tempo tomando decisão sem consultar a Deus. E por isso, colhendo consequências que são um desastre para a nossa vida. Motivos pelo qual nós nos afastamos de Deus. Nós pecamos contra Deus. Nós pecamos contra nós mesmos. Ou nós pecamos contra o outro. Saiba, querido, que todo pecado, não importa se é contra o outro, se é contra você, todo pecado, em primeiro lugar, é contra ele. Você viu o que o filho pródigo fez? Ele chega para o pai e fala assim: pai, pequei contra Deus e contra você. Todo pecado é contra ele. E talvez eu tenha feito alguma coisa e eu estou com vergonha agora de chegar diante do pai porque eu cometi algo de errado. Mas o seu pai continua te amando. Ele sabia que você ia cometer esse pecado, mesmo antes da sua existência, e ainda assim ele te chamou de filho. Algumas coisas que eu me afasto de Deus por eu querer viver a minha independência, por eu não crer na sua provisão. Deus, Ele tem aquilo que você precisa. E Ele tem como resolver esse momento pelo qual você está passando em sua vida. Mas saiba, querido, Ele vai resolver da forma dele e vai resolver no momento dele. É assim que Deus trabalha. Agora eu orei tanto por algo, mas isso não aconteceu. Eu acabei achando que Deus ele não quer realmente me abençoar nisso. Não, querido, não pense assim. Deus sempre quer nos abençoar. Deus sempre é bom, o tempo todo. Ele continua sendo bom se você ganha. Ele continua sendo bom se você perde. Ele continua sendo bom se as coisas estão a mil maravilha. E Ele continua sendo bom debaixo da pior adversidade que você está passando. Ele continua sendo bom. O amor dele continua sobre você. Volta para o braço dele. E descansa naquele único que pode resolver isso que você está passando. E por último, querido, algumas decisões erradas que eu trouxe. Olha para o seu coração. Será que hoje não é o momento de você usar essa ferramenta chamada arrependimento? E você dizer: pai, pequei contra o Senhor, mas eu tenho a certeza de ser o seu filho. E eu confesso aquilo que eu fiz diante do Senhor, pai. E eu peço perdão pelo que eu fiz. E eu creio que você vai me receber de volta. Porque você é um Deus de amor. Olha para o seu coração, querido. Enquanto nós vamos louvar a Deus, vai falando com o Espírito Santo. Ele vai trazer aquilo que está sendo barreira entre você e Deus. E Ele vai restaurar o teu relacionamento. E a partir de hoje você vai ter uma vontade que talvez você há muito tempo não tinha. De se relacionar com Deus. De estar próximo das coisas de Deus. De fazer aquilo que Ele quer. De viver para Ele. E tudo aquilo que vinha tirando a sua paz. Tudo aquilo que vinha trazendo preocupação para você. Vai começar a perder o sentido dentro de você. Porque Deus vai passar a ser novamente o sol dentro do seu coração. E quando esse sol brilha, nada mais importa. Esse é o nosso Deus. Um Deus de amor que quer você novamente. Eu quero te convidar para você repetir uma oração comigo. E nessa oração, querido, Deus, o Espírito Santo, vai implodir toda barreira entre você e o seu Pai Celestial. E você vai ser restaurado à posição onde você pode sentir o amor dele fluindo em você e através de você. Repita comigo: Pai, eu creio no que a tua palavra diz, que sou teu filho, querido, amado e aceito. Pai, eu permiti que o pecado, que o mundo, que as pessoas dessa vida esfriasse a minha paixão por ti. Com isso, eu tenho sofrido com o ataque e as mentiras do diabo.
Mas hoje eu venho diante de Ti para fazer esse caminho de volta para os Teus braços de amor. Eu me arrependo de ter me afastado do Senhor. Eu confesso as minhas faltas e te peço perdão. Em nome de Jesus, apaga os meus pecados e me restitui na Tua presença, que é o lugar da onde eu jamais deveria ter saído. Cobre-me com o Teu amor e me faça sentir a vontade de estar diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Amém.